Olá, meus queridos! Hoje continuaremos nossa aula sobre gêneros textuais. Semana passada nós tratamos e falamos sobre o gênero textual poema. Falamos sobre Vinícius de Moraes, sobre a casa. E hoje, ao decorrer da nossa fala, vocês descobrirão qual gênero nós vamos falar. Prestem atenção. Querido diário, hoje estou muito feliz. Estive por um longo tempo, distante dos meus alunos. Tinha programado tantas coisas para esse ano, mas tivemos que mudar nossos planos. Porém, com tudo isso que está acontecendo com o mundo todo, uma luta diária pela vida, me fez perceber o quanto sinto falta do sorriso, dos abraços, das dúvidas e todos falando de uma vez só. Deles correndo pela sala, dos gritos, sim, dos gritos. Esse tempo me ensinou que na vida devemos ver o outro e se colocar no lugar dele. Que a educação deve ser feita com amor e zelo. Que ser professor não é só ditar conteúdos, vai além das letras e dos números. Acredite, amigo, sou apaixonada pela profissão que escolhi. Meus alunos fazem parte de minha vida e da minha história. Essa felicidade se dá ao fato de estarmos mais pertinhos, através da telinha. Mesmo sem podermos nos abraçar, trocar carinhos, mas eu acredito que Papai do Céu está agindo e logo, logo estaremos bem juntinhos. Por isso, quero muito que eles fiquem em casa, se cuidando e aproveitando para fazerem suas atividades e curtindo sua família. É isso que tenho para hoje. Até amanhã. Beijos, meu querido diário, meu amigo. Bom dia, eu sou a professora Rita, da Escola Vereador Francisco Barbosa Coelho, do sítio Maracujá. E aí, vocês já conseguiram identificar o gênero textual que tia Luciana falou? Se alguém descobriu que era um diário pessoal, tudo bem. E aí, agora nós vamos falar sobre o diário pessoal. Gênero textual diário. O diário é um tipo de texto em que a pessoa relata experiências, opiniões, desejos, ideias, sentimentos e acontecimentos do cotidiano. Ainda que a expansão da internet, o diário manuscrito tem sido pouco explorado. Muitas pessoas preferem produzir seus textos com papel e caneta. Na comunicação virtual, os blogs se assemelham aos diários, uma vez que muitos possuem as mesmas características e, por isso, são comumente chamados diários virtuais. Ainda, além dos diários pessoais, podemos incluir na mesma categoria os diários de viagem que relatam experiências sobre determinado passeio. Já os chamados diários de ficção, como por exemplo o Diário de um Banana, são textos literários criados segundo o modelo confessional dos diários. Observe que os diários podem ser importantes documentos históricos de testemunho que relevam uma época. Por exemplo, o famoso Diário de Anne Frank, em que a autora adolescente e judia aborda sobre os dias em que passou escondida na Holanda durante o período do Holocausto. Os diários antes da internet. Quem viveu antes da expansão da era da informática deve lembrar da produção de diários, que além dos textos podiam incluir fatos, figuras, bilhetes, anotações, poesias.
Eram também chamados de agenda, sendo, portanto, um diálogo íntimo entre o escritor e o papel. A palavra diário, do latim diário, está relacionada com o termo dia e pode ser considerado uma autobiografia. Os diários eram produzidos para serem lidos somente pelas próprias pessoas ou por um amigo muito íntimo, pois ele reunia diversos segredos. Alguns tipos de diário eram incluídos um cadeado com chave. Sem dúvida, a linguagem utilizada nos diários pessoais era informal, coloquial, despreocupada e familiar, com expressões populares e gírias, que marcavam a oralidade dos textos, haja visto seu nome reduzido de leitores. Quanto a isso, os blogs, que atualmente correspondem à evolução dos diários, podem ser produzidos com uma linguagem mais despreocupada. No entanto, dependendo do número de leitores e o público-alvo, as pessoas utilizam a linguagem mais formal. Agora eu vou ler a página de um diário que está no livro do 5º ano, na página 10. Querido diário, 16/12/2016. Finalmente, chegou o último dia de aula. Eu achava que ninguém no mundo ia estar mais feliz do que eu, mas bastou passar pela sala dos professores que eu mudei de opinião. Não quero passar as férias deitada feito uma batata inútil. Então, já fiz a lista com as coisas maravilhosas que pretendo fazer neste verão. O problema é que sei que na hora que eu for mostrar a lista para minha mãe, ela vai fazer aquela cara de caro e jogar a água fria nos meus planos. E ainda vai dizer: Maria Beatriz, você acha que eu estou plantando pé de dinheiro? Ela sempre pergunta isso quando não tem nada mais interessante para falar. Obrigado. Se tiver um plano para eu ganhar dinheiro, avisa, tá? Bom dia. Eu sou Marinal, sou professora da escola do Tigre de Baixo, localizado lá no sítio do Tigre de Baixo. Dando continuidade à aula que as meninas começaram já sobre o diário pessoal, nós vamos conhecer agora algumas características do diário, certo? Porque como todo gênero textual tem suas características para a gente poder identificá-lo, o diário também tem as suas, certo? Então aqui eu separei algumas características do diário para que a gente possa identificar esse gênero textual. A primeira característica dele é que o diário ele contém relatos pessoais, ou seja, são relatos que eu vou fazer sobre a minha vida. Não é que eu não possa relatar algo que aconteceu com alguém, mas o intuito do diário é simplesmente relatar algo pessoal meu. Outra característica é que no diário sempre contém histórias verídicas. O que seria uma história verídica? Ninguém vai contar no diário pessoal uma mentira, né? No diário pessoal você conta um acontecimento real, verídico que aconteceu com você. Mais um, registro de acontecimentos. Pode ser alguns acontecimentos especiais na sua vida, como o dia da formatura, o dia do seu casamento, pode ser a primeira Eucaristia. Então isso são relatos, são acontecimentos que marcam a sua vida, que você quer deixar marcado e gravado em algum lugar, certo? Mais uma característica é que o diário ele sempre é escrito na primeira pessoa, né? Ou é eu ou é o nós, né? Eu não vou falar no diário usando muito o ele, o ela, porque dentro do diário vai caber aquelas são informações minhas, pessoais. Então, eu, primeira pessoa. Tem também uma característica que é o registro cronológico, ou seja, eu vou registrando no meu diário os acontecimentos que vão acontecendo dia após dia. E não vou registrar uma coisa que aconteceu hoje e depois eu voltar e registrar uma coisa que aconteceu há um ano atrás, há um mês atrás.
Se você contém o seu diário assim, permanente, então você vai contando os fatos cronologicamente, de acordo com o que vai acontecendo. E também o diário ele é de caráter íntimo e confidente. Por quê? Porque o diário não é escrito para que qualquer pessoa pegue e leia. Ou é uma coisa muito íntima só sua, ou o diário também pode ser para um amigo mais íntimo ler, mas nunca um diário, assim, o diário pessoal que a gente está tratando agora, ele não vai ter como característica que todas as pessoas possam ler, certo? A não ser que o autor, ele autorize, né, aquela página do diário para um estudo, como a gente vê que lá no livro tem várias páginas de diário. Aquilo ali foi autorizado pelo autor, pela pessoa que escreveu. E também, uma das características muito importantes do diário é a linguagem, né? A linguagem é uma linguagem simples, é uma linguagem informal. Não tem aquelas regras que a gente vê no português, na escrita de textos, né? O diário não, o diário ele é uma coisa mais simples. Você vai usar como você escreve normalmente, como você agiria normalmente, certo? Então essas são as características do diário. E agora a gente vai ver como é que a gente pode montar uma estrutura de um diário, né? Como é que a gente faz para que a gente monte um diário, né? Então, embora o diário ele não apresente uma regra que tem que ser montada assim ou dessa forma, mas existem algumas coisas que devem ter no diário, como é a primeira coisa, algumas pessoas organizam a capa, né? A primeira coisa do diário é uma capa. Geralmente é uma capa mais enfeitada, mais bonita, que chama muita atenção, mas que é uma coisa sua, né? Dentro do diário, na página do diário, uma das principais coisas é você datar sempre cada dia que você vai escrever, né? Porque aí, ao longo do tempo, se você precisar rever, recordar alguma coisa que aconteceu em tal data, vai ser mais fácil de você localizar dentro do diário. Temos também a saudação. Você vê que quem usa, né, quem tem um diário, sempre adota um termo. Ou querido diário, ou meu amigo diário. Isso é tipo uma saudação, uma maneira de tratar o seu diário. Tem também o corpo, que é o texto onde você vai descrever algum acontecimento que você teve naquele dia ou naquela semana. Se não der para você escrever todos os dias, mas você vai escrever naqueles acontecimentos que lhe marcaram mais. E a assinatura do diário, normalmente, quem tem diário pessoal em casa, você coloca sempre na primeira página, você faz tipo uma contracapa, que vai ter seus dados naquela capa, né? E ali vai ter sua assinatura. Porém, existem pessoas que optam por assinar todos os dias. Ou também, ao invés de assinar, eles se despedem do diário com alguma saudação, né? Só para encerrar aqui essa parte do diário, eu queria dizer para vocês que a organização da página do diário é uma coisa muito íntima, né? Mas que se usa-se muito. Canetas coloridas, figurinhas para enfeitar, fotos de alguma coisa que aconteceu naquele dia. Pode ser até uma foto do acontecimento. Vamos supor que alguém faça um piquenique. E você escolhe uma foto daquele piquenique e você relata o piquenique, certo? Então, a página do diário, a personalização da página do diário é uma coisa muito sua. Mas que dificilmente você vê um diário onde está tudo escrito, sem ter uma figurinha, sem ter uma caneta colorida para enfeitar, para ilustrar, certo? Então, essas são as dicas sobre o diário. Bom dia, sou a professora Olga, trabalho na Escola Porfirizinho da Costa, no sítio Santana, com as turmas de 4º e 5º anos. E dando continuidade ao que a tia Marinalva falou, mas tia Rita, eu vou falar um outro tipo de diário. Então, eu vou falar sobre o blog. O blog é um gênero textual digital veiculado na internet, que serve como meio de comunicação virtual, tal qual o e-mail. Entretanto, o e-mail se aproxima mais da carta pessoal e do bilhete, enquanto os blogs se assemelham aos diários pessoais. O termo blog vem de uma abreviação da palavra inglesa weblog, que surge da união dos vocábulos web, teia e log, diário a bordo.
Os blogs confessionais e diários íntimos costumam ser associados por apresentarem conteúdos semelhantes. Ambos narram reflexões e ações do cotidiano. A estrutura do blog. Em sua configuração, as postagens aparecem de forma cronológica e muitas vezes estão divididas em meses e anos de publicação. A pessoa ou grupo que pretende criar o blog pode personalizar o ambiente virtual conforme sua finalidade. As imagens, cores e letras são escolhidas pelos donos do blog. No cabeçalho é indicado o nome do blog e pode surgir um breve resumo sobre ele. Geralmente, o texto postado fica centralizado nas laterais, aparece o perfil do autor, os contatos e as postagens em ordem cronológica. Os artigos dos blogs podem ser assinados pelo autor e abaixo de cada postagem aparece a data e o horário em que foi realizada a atividade. Abaixo do texto há uma ferramenta que permite aos interlocutores ou leitores comentarem as postagens ou posts. O blog, diferentemente do diário, que é composto de registros diários, por isso o nome, pode ser escrito diariamente, semanalmente, mensalmente, não há uma regra. No diário, como já foi falado, os registros são vistos apenas pelo autor ou por quem ele autoriza. Já o blog, o autor expõe suas reflexões para qualquer pessoa que acesse o site. Há pelo menos 2 fatores que justificam a popularidade do blog na produção de textos pessoais. Em primeiro lugar, por ser uma ferramenta popular que não demanda produção de textos pessoais. Em primeiro lugar, por ser uma ferramenta popular e não demanda conhecimento de um especialista em informática. O segundo ponto é que é um espaço gratuito, uma vez que a hospedagem e uso não são pagos na maioria dos casos. Basicamente, para criar um blog, é preciso consultar alguns sites que ofereçam ferramentas para criar um blog, criar uma conta em sites que disponibilizam essa ferramenta, criar um nome para o blog e escolher um modelo de blog, layout, fonte, imagens e etc. Então, resumidamente, era isso que eu tinha para repassar hoje. Encerrando a minha participação, quero agradecer a oportunidade e mandar um abraço virtual para meus alunos. Pronto, gente, para continuar e a gente encerrar com esse gênero textual, o diário pessoal, a gente não poderia esquecer de dar uma esclarecida sobre os pronomes pessoais, que é um termo que é muito usado e citado no diário pessoal, né? Então, aqui nós temos os pronomes pessoais. Ele tem a função de substituir o substantivo, né? Indicando diretamente a que pessoa do discurso está se referindo. Por exemplo, quem fala ou escreve, ele assume os pronomes eu, né? E nós, certo? Usa os pronomes tu e vós, você ou vocês para designar, né? Para designar a quem é que você está se dirigindo. E também, para fazer referência à pessoa de quem fala, a gente usa o ela ou eles, certo? Então, no diário pessoal, o que a gente mais usa são o pronome pessoal na primeira pessoa, né? Que no caso aqui no singular, que a primeira pessoa é o eu. E no plural, a primeira pessoa também do plural, que é o pronome nós. E ao todo aqui nós temos todos os pronomes pessoais, eles sendo do caso reto, né? No singular nós temos 3 pessoas, que no caso a primeira, a segunda e a terceira. Primeira pessoa eu, segunda pessoa tu e a terceira pessoa ele ou ela. Já está dizendo, é no singular, né? Está se dirigindo diretamente a uma pessoa só, certo? E no plural, como é mais de uma, plural já está dizendo, aí nós temos também as 3 pessoas do plural, que no caso aqui, a primeira pessoa do plural será o nós, que a gente usa,
Na segunda pessoa, o vós. E a terceira pessoa, eles ou elas. Né? Lembrando e rebatendo sempre que no diário pessoal, que a gente está trabalhando dentro do diário, esses pronomes, a gente só vai usar mais o eu e o nós. Pronto, gente, aqui a gente finaliza com esse gênero textual diário e também com esse conteúdozinho, essa gramática dos pronomes pessoais, né? A gente pede que vocês em casa acompanhem, sejam acompanhados pelos professores e que realizem as atividades remotas que a gente está mandando para casa, certo? E que numa próxima oportunidade a gente vai ter para a semana mais alguns vídeos, mais alguns conteúdos para vocês, certo? Fiquem com Deus e não esqueçam, ficam sempre em casa.